Fala, jovens, tranquilo, professor Caio Nogueira aqui. Hoje nós vamos tirar uma dúvida bem comum dos alunos aí da área de saúde, que é: existe diferença entre os carboidratos e os açúcares? Nós vamos tentar explorar o que existe na legislação e o que existe nos livros de bioquímica. Óbvio, não vou dar ênfase na área de estrutura, de carboidratos e tudo mais, isso é conteúdo de bioquímica. Vou só tentar tirar essa dúvida de vocês. Então, por definição, carboidrato é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e fórmula empírica CH2ON. Eu sei que é estranho, né, a gente pensar nessa definição, porque se a gente olha as outras moléculas na natureza, várias delas têm átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, porém, na grande maioria dos livros de bioquímica, eles entendem por definição de carboidrato essa afirmativa. E até mesmo dentro dos carboidratos, nós temos exceção aí a essa definição, como por exemplo as galactosaminas, que têm átomos de nitrogênio na sua estrutura, e a molécula de glicose 6-fosfato, que tem um átomo de fósforo aqui ligado, molécula presente aí na via glicolítica. Existem 4 principais classes de carboidratos: os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Nós não vamos dar muita ênfase hoje nos oligosacarídeos. Só botei aqui para mostrar para vocês, né, que existe essa classificação de carboidrato. E eu costumo comparar os carboidratos a esses blocos de montar. Porque, como vocês podem observar nessa figura aqui, ó, nós temos blocos diferentes, tipos de blocos diferentes, né? E vocês sabem que eles podem ir se ligando uns aos outros para formar um bloco bem maior. O mesmo acontece com as moléculas de carboidrato. Os menores blocos de carboidratos são os monossacarídeos, e existem tipos de monossacarídeos diferentes. Um monossacarídeo ele pode se ligar para formar os disacarídeos. Se a gente tem 3 ou mais monossacarídeos ligados, a gente vai formar os oligosacarídeos. E quando a gente passar de 20 monossacarídeos ligados, aí sim nós vamos ter os polissacarídeos, tá bom? Nós vamos ver a estrutura para tentar entender melhor isso. Então esses são os principais monossacarídeos, tá? Manose, xilose, arabinose são vistos na natureza em concentrações menores. Aqueles que a gente observa de forma muito mais clara na natureza são os monossacarídeos de glicose, galactose e frutose. Eles podem se diferenciar entre o número de átomos dentro desse anel aqui, dessa estrutura fechada. Vocês podem ver que a glicose tem um átomo de oxigênio aqui e 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono dentro. Já a molécula de frutose tem um átomo de oxigênio aqui dentro e 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, essa estrutura em anel aqui tem 5 átomos e essas duas têm 6 átomos. Além disso, entre elas podem diferir entre o posicionamento da hidroxila. Vocês podem ver que na glicose aqui, ó, a hidroxila está voltada para baixo, e nessa molécula de galactose aqui, essa hidroxila está voltada para cima, tá bom? Então, esses monossacarídeos, como eu disse, dos blocos, eles podem se juntar para formar estruturas maiores. Essa ligação que ocorre entre esses monossacarídeos são chamados de ligações glicosídicas. Então, a molécula de glicose pode formar uma ligação glicosídica com a molécula de galactose para formar um disacarídeo. A glicose pode formar uma ligação glicosídica com o monossacarídeo frutose para formar um disacarídeo, e a glicose também pode interagir com uma outra molécula de glicose para formar
um novo tipo de disacarídeos. Nós vamos ver aqui os 3 principais. São esses, então. A maltose é formada através da ligação entre duas moléculas, 2 monossacarídeos de glicose. A sacarose ela é formada entre a ligação do monossacarídeo glicose e o monossacarídeo frutose. E a lactose ela é formada aí entre a ligação entre uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Como eu disse, não vou entrar em questões de estrutura dessas moléculas, mas vocês podem ver que o tipo de ligação aqui, ó, formada entre a molécula de lactose, né, na molécula de lactose é diferente do que na molécula de maltose e de sacarose. Quando nós temos, então, vários monossacarídeos ligados, quando a gente passa de 20, a gente pode chamar essas estruturas aí de polissacarídeos, e elas podem formar estruturas bem maiores de alto peso molecular, como, por exemplo, o amido e o glicogênio. Aqui é só para mostrar que se a gente tem um único tipo de monossacarídeo ligando para formar esse polissacarídeo, como por exemplo a glicose, se a gente só tem glicose ligando ela a ela mesma, a gente chama isso de homopolissacarídeo. E quando a gente tem tipos de monossacarídeos diferentes, vocês podem ver que tem cores diferentes aqui, representando tipos de monossacarídeos diferentes, a gente tem os heteropolissacarídeos. Tanto nos dois eles podem ser lineares ou ramificados. Então, quando a gente olha a palavra sacarídeo, ela deriva do grego sakaron, que quer dizer açúcar. Então, do ponto de vista bioquímico, quando a gente olha lá os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, todos eles são considerados açúcares. Então, do ponto de vista bioquímico, não existe diferença entre carboidratos e açúcares. Só que, se a gente olha um rótulo aí de um alimento, a gente vê que isso é diferente. Isso aqui é um rótulo hipotético, tá? Ele está trazendo aqui um alimento de uma porção de 30 gramas, que tem 21 gramas de carboidrato, e dentro dessas 21 gramas tem 9 gramas de açúcares. Então, me parece que no rótulo isso são coisas diferentes. Isso é fácil da gente entender quando a gente olha a legislação. Essa aqui é a RDC 360, de 23 de dezembro de 2003. Ela fala sobre a rotulagem de alimentos e ela deixa claro o que o rótulo define como carboidratos e açúcares. No parágrafo 2.5, ela fala que carboidratos ou hidratos de carbono, né, que seria a nomenclatura química correta para a molécula de carboidrato no português brasileiro, ou os glicídios, são todos os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, incluindo os polióis presentes no alimento, que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano. Já os açúcares são todos os monossacarídeos e disacarídeos presentes em um alimento, que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, que não se incluem os polióis. Então, quando a gente olha um rótulo do ponto de vista da análise, né, dos ingredientes presentes, não dos ingredientes, mas dos componentes presentes naquele rótulo, os carboidratos é o total de moléculas de monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Já quando a gente olha lá o alimento que tem açúcares, ele está dizendo a quantidade de monossacarídeos e disacarídeos, deixando os polissacarídeos de fora. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês de rótulos disso. Ó. Esse alimento aqui como exemplo, numa porção de 40 gramas, esse alimento tem 17 gramas de carboidrato, dos quais não se contém açúcares ou não são detectados, né?
Já esse alimento aqui, um achocolatado, numa porção de 20 gramas, ele tem 17 gramas de carboidrato, né, quantidade alta de carboidrato, e dentro desses carboidratos aqui, nesse total de 17 gramas, 15 gramas disso são açúcares, ou seja, 15 gramas disso são monossacarídeos e disacarídeos. Então vocês podem ver que do ponto de vista de nomenclatura bioquímica, carboidratos são açúcares, mas quando a gente olha a avaliação na informação nutricional dos rótulos, né, existem diferenças. Os carboidratos é o somatório dos monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos e alguns outros tipos de polióis presentes naquele alimento. E já os açúcares são os monossacarídeos e os disacarídeos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só.